Mais uma vez, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 28, que na verdade é uma continuação do capítulo 27. No capítulo 27 nós tivemos o Pedi e Obtereis, aprendemos com os Espíritos e com Allan Kardec tudo sobre a prece, tudo que nós precisávamos aprender sobre a prece. As mensagens de Santo Agostinho, dos outros espíritos e o próprio escrito de Allan Kardec nos trouxe um compêndio sobre a prece. Agora nós entramos no capítulo 28. E o capítulo 28 é a coletânea de preces espíritas. Há quem pense que quando abre esse capítulo, coletânea de preces espíritas, que o Kardec simplesmente reuniu preces e colocou ali para que nós pudéssemos sentar e ficar lendo essas preces para as nossas, nos momentos de reflexão e nos momentos de prece nosso. Se engana quem pensa assim. Por quê? Porque o Kardec colocou esse coletânea de preces espíritas e é um dos capítulos mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma, porque ele faz um prefácio para cada prece que ele coloca aqui. Outra coisa muito importante é que ele nos ensina a orar, nos ensina a pedir, nos ensina a agradecer, nos ensina a louvar a Deus, Ele nos ensina o contato com o plano espiritual e, sobretudo, ele nos traz aqui um resumo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos traz aqui nesse capítulo um resumo onde ele traz passo a passo um prefácio para cada assunto que se refere a cada prece. Então ele é um capítulo muito importante, merece toda a nossa atenção, como merece toda a nossa atenção, toda a codificação. Um espírito do porte de Allan Kardec, da evolução espiritual de Allan Kardec, não colocaria no Evangelho segundo o Espiritismo e em nenhum livro da codificação qualquer palavra que não tivesse um significado especial dentro do movimento espírita e dentro da nossa educação espiritual. Porque nós estamos aqui na Terra para nos educar, nós estamos aqui na Terra para evoluir. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo e toda a codificação e todo esse estudo que é feito em torno da obra de Allan Kardec faz o quê? Faz com que nós tenhamos educação, que nós eduquemos os nossos espíritos para que ao voltarmos para o plano espiritual nós tenhamos uma bagagem para poder voltar para o plano espiritual. Ainda que essa bagagem seja uma bagagem mirrada, uma bagagem fraca, pequena, mas nós temos alguma coisa que nós aprendemos com o quê? Nós aprendemos com a prática, nós aprendemos com o trabalho, nós aprendemos com a convivência com os nossos familiares, nós aprendemos com a prece, nós aprendemos com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos com a obra de Chico Xavier e com tudo aquilo que os Espíritos se dispuseram a trazer para nós. Porque se os Espíritos não tivessem uma confiança em nós, eles não trariam toda essa obra, eles não trariam toda a codificação. Se eles não tivessem olhos para os nossos espíritos, isso eu estou falando, não estou falando que só os espíritos que vão ser salvos absolutamente, mas se os espíritos não tivessem olhos para nós, não tivessem olhos para os nossos espíritos, eles não tivessem, não sentissem algum potencial nos nossos espíritos, algum potencial de elevação espiritual, eles não teriam trazido toda a codificação. E nós estamos nos encaminhando agora para um planeta de regeneração. Vamos deixar de ser um planeta de expiação e provas. Passamos para um planeta de regeneração. Então significa que em 150 anos nós estamos sendo preparados para esse planeta de regeneração. Significa que nós devemos mergulhar nos livros espíritas e nós devemos mergulhar no exemplo que esses livros espíritas nos trazem. Sobretudo o exemplo. E levando para as novas gerações, levando para os mais velhos, para os trabalhadores da última hora, para nós e para todos aqueles que nos acompanham,
o exemplo do trabalho que foi deixado por Allan Kardec e que foi deixado por esses espíritos, pelos benfeitores espirituais. E nós vamos observar aqui que nessa coletânea de preces espíritas, dessa coletânea de preces espíritas, que é o capítulo 28, nós vamos entender cada ponto do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos observar cada ponto. Porque a prece é um processo educativo. Eu estava falando isso no final, na minha última vez que falei, a prece ela é um processo educativo. Ela nos ensina a pedir, ela nos ensina a agradecer. E como é que nós vamos fazer isso? Os Espíritos nos trouxeram inúmeras mensagens. Como é que nós não nos tornar sectaristas ou técnicos da prece? Aquele que sente e fica, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso... Não, nós vamos nos tornar técnicos, nós vamos deixar de ser técnicos da religião, sectaristas da religião. Nós vamos trazer para dentro do nosso coração a religião. A religião não tem que estar nos nossos lábios, ela tem que estar no nosso intelecto, ela tem que estar nas nossas emoções e depois nos nossos lábios, ou no nosso pensamento. Mais do que nos nossos lábios, ela tem que estar no nosso pensamento e tem que estar nas nossas ações. E essas ações, elas são muito importantes para a continuidade do planeta. Elas são muito importantes para esse planeta deixar de ser esse planeta violento, esse planeta onde só a materialidade, onde só o material é valorizado, onde a crise, todo mundo fala, porque a crise, porque eu vou deixar de consumir, porque eu vou deixar de fazer. Não, eu vou aprender com a crise, eu vou me modificar, eu vou evoluir, eu vou crescer. E como é que a gente faz isso? Quando nós somos um polo, porque é do micro para o macro. A violência ela tem que acabar primeiro no nosso coração, para depois, coletivamente, ela acabar no planeta. A intolerância, a violência, tudo tem que sair do nosso coração. Saindo do nosso coração, sai coletivamente do coração da população. E aqueles que, infelizmente, ainda não souberem atender a esse chamado das religiões, esse chamado de Jesus, esse chamado dos espíritos superiores, dos benfeitores espirituais, esses ainda vão aprender em outro lugar. Quer dizer, eu estou falando esses, se eu tiver que aprender em outro lugar, eu gostaria de chegar nesse outro lugar e ter um serviço para eu poder fazer, ter alguma coisa para eu poder trabalhar. Então, eu saio daqui do planeta para aprender, para crescer e volto para o planeta. E depois eu volto para o planeta. Para nós que ainda, e para aqueles, ou para nós que ainda não conseguimos entender esse chamado dos espíritos superiores. Então, é através da prece que nós aprendemos, é através da prece que nós nos colocamos em contato com o plano espiritual, e é através da prece que nós nos educamos, que nós somos educados. Porque quando Jesus fala assim, nas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, quando ele diz assim, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e cerrada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que se passa em secreto vos recompensará. O que Jesus afinal quis dizer com isso? Que nós devemos orar sempre secretamente dentro dos nossos quartos? Será que é só isso? Será que é só isso? Ou que nós devemos fechar as portas para o mundo material? Ou essas portas não são as portas do mundo material? E nós fechamos as portas do mundo material, nós fechamos as portas para as futilidades e oramos secretamente, oramos em secreto com Deus, fazemos essa conexão com Deus e secretamente Deus nos recompensa. Deus entende a nossa prece, Deus entende aquilo que nós pedimos. Sem aquele desespero que nós aprendemos lá para trás, fazendo toda aquela reflexão que Santo Agostinho faz no final, lá na comunicação dos Espíritos, que eles trazem, que Santo Agostinho nos fala, nos ensina a orar. Então Kardec agora faz, como um bom professor, o que ele faz? Porque ele é um professor, ele é um pedagogo, ele passou pela Terra
pelo menos naquela existência, ele passou pela terra, ele é um espírito sábio. Ele veio para a terra, ele é um professor. E o que faz todo professor quando ele vai encerrar a matéria dele? O que ele faz? Ele pega e amarra tudo aquilo que ele deu e avalia. Depois ele dá a avaliação. E quando ele dá a avaliação para o aluno, o que ele faz? Ele dá um retorno da avaliação para o aluno. Então ele amarra agora todo o trabalho que foi feito no Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembrando de diversas coisas. Nós vamos ver aqui a prece dominical, nós vamos ver a prece pelos suicidas, nós vamos ver a prece, ela está dividida em partes, como ele diz aqui no preâmbulo. Então ele nos diz assim, vamos ler aqui o preâmbulo e nós vamos entender o que Kardec quis nos trazer com essa coletânea de preces espíritas e com esse processo educativo através da prece. Para que as nossas preces não sejam inativas, que elas sejam ativas, que elas tenham uma eficiência, o quê? Emocional, uma eficiência do nosso pensamento, emocionalmente, nos ligando com o plano espiritual superior. Então ele diz assim, no preâmbulo, os espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então ele lembra a palavra dos Espíritos, ele começa nos lembrando da palavra dos Espíritos, que a forma não é nada. Não adianta nós nos jogarmos no chão, nós fazemos aquelas preces maravilhosas, até a gente não sabe qual é o sentimento, a gente também não pode julgar a prece de um de outro, a gente não sabe qual é o sentimento de cada um, mas ele nos lembra que há um bom pensamento, que nós precisamos ter um bom pensamento, que nós precisamos nos conectar com o plano espiritual através do pensamento, e essas vibrações são captadas pelos espíritos superiores, que levam até Deus. Ou são captadas, cada um tem um potencial de atingir o plano espiritual. Cada um tem um potencial de atingir os espíritos superiores. Eu lembro uma coisa que eu li num jornal espírita, há muito tempo atrás, sobre aquela médium Ivone Pereira. E isso ficou gravado na minha cabeça. A Ivone Pereira todo mundo conhece, é uma médium famosa, escreveu o livro, psicografou o livro Memórias de um Suicida, do Camilo Castelo Branco, um livro que vale a pena a gente ler, muito, muito interessante. E ela conta que ela, na intimidade dela, na intimidade da casa dela, como ela fazia? Ela pegava um jornal todos os dias e todos os periódicos e procurava aquelas pessoas que haviam se suicidado. E ela anotava o nome daquelas pessoas que haviam se suicidado. E o que ela fazia? Ela fazia um caderno com o nome de todas essas pessoas. E ela fazia prece para essas pessoas que haviam se suicidado. E ela lia o nome de cada um, fulano, ciclano, beltrano, e fazia as preces por aqueles que haviam se suicidado. E muitas vezes, ela como médium, ela recebia esses espíritos na casa dela que vinham agradecer por ela ter feito as preces. Porque muitas vezes eles eram anônimos. Muitas vezes eram anônimos, porque nós esquecemos dessas pessoas. Às vezes nossos parentes, às vezes pessoas conhecidas que acabam passando. Então que ela fazia aquele caderno e ela anotava. Então olha o valor da prece. O valor da prece que você faz para aquele espírito que você nem conhece. Que você nem conhece pessoalmente. Ela nem conhecia cada um deles. Ela pegava o nome no jornal. Eu li isso num desses jornais espíritas que a gente recebe, por conta da Folha Espírita, a gente recebe um monte de jornais e nós vamos lendo lá coisas assim tão interessantes sobre a prece. Tem uma outra passagem no livro do Dr. Freitas Nobre, essa quem lembrou foi a Mir, na semana passada. Então vou dar um crédito para ela, que o Dr. Freitas Nobre escreveu um livro sobre José de Anchieta. E quando José de Anchieta orava, o que acontecia? Ele volitava
na frente dos índios. Então os índios ficavam, aliás, nem qualquer um de nós ficaria pasmo de ver uma pessoa volitando enquanto faz uma prece. Tamanho era o sentimento dessa prece. Chico Xavier, na Fazenda Modelo, e está naquele documentário Chico Xavier de Uberaba, de Pedro Leopoldo a Uberaba, que foi feito lá pela Versátil. Então, esses documentários são muito interessantes, são muito bons da gente ler. E está, entre outros, em alguns livros falando sobre a vida do Chico. Ele chegava todas as quartas-feiras, eu não me engano não me lembro direito se eram as quartas-feiras, mas vamos, enfim, achar que eram as quartas-feiras realmente, que ele chegava na Fazenda Modelo, sentava e ficava esperando para fazer o Evangelho no Lar. Eles faziam o Evangelho no Lar toda quarta-feira. E ele ficava olhando para o pátio, da onde ele sentava. Uma pessoa que estava lá conta isso nesse documentário. E ele sentava ali e olhava para um campo. E o que ele via naquele campo? Isso era na época da Segunda Guerra Mundial. O que ele via naquele campo? Ele via a Narcisa, a enfermeira do nosso lar, que todos que leram o Nosso Lar devem lembrar da Narcisa, que ficava lá nas câmaras de regeneração, quando o André Luiz aprendeu com ela. Ela veio ajudar o André Luiz, quando o André Luiz veio para a Terra para visitar a família, e a esposa dele já estava no segundo casamento, foi todo aquele choque, o marido dele, o segundo marido dela, estava doente, e ele vai com a Narcisa até lá, até um lugar para pegar um remédio para ser colocado na água desse segundo marido dela. Folhas de eucalipto, se não me engano, mangueira. Foram folhas que trouxeram, ela fez um sinal para os espíritos, e os espíritos trouxeram. Então o Chico estava entre a vida e a morte. Estava entre a vida e a morte e se recuperou, como está dizendo o Pedrinho. Então, o que acontecia? Ele via a Narcisa trazer ali, montar ali naquele pátio da Fazenda Modelo, onde ele trabalhava e onde ele fazia o Evangelho no Lar, com as pessoas que frequentavam aquele Evangelho no Lar. Ele via a Narcisa trazer aqueles espíritos da guerra, que eram ali trazidos como um hospital para serem tratados. E eles montavam como se fossem umas barracas, e colocavam aqueles espíritos que ainda estavam presos àquela situação da guerra, que precisavam ser tratados. E o Chico fala que eram espíritos de todas as nacionalidades, não eram só espíritos, inclusive porque as grandes batalhas se deram na Europa. Então esses espíritos de todas as nacionalidades eram trazidos ali. E o Chico ia depois, enfim, do Evangelho, ele ia de barraca em barraca fazendo prece para aqueles espíritos que estavam ali. Ele ia ali e aquele local se tornou, olha a importância da prece, e aquele local se tornou um hospital. E a Fazenda Modelo se tornou um hospital. Quando a guerra acabou, que esses espíritos eram levados, eram tratados e eram levados, o que acontecia ali virou um hospital. E o Chico continuou. Então diz lá que ele pegava carona numa charrete, lá numa carroça, para voltar para a casa dele, e o cara da carroça ficava ansioso, porque ele ia lá e continuava fazendo as preces. Então ele era obrigado a ficar esperando o Chico. E o Chico não ia embora enquanto ele não fizesse aquelas preces, porque aquele local se tornou um hospital. Então a gente tem ali, nós observamos ali o que? A educação. O que a prece nos educa e o que o plano espiritual espera de nós através da prece. Então eu estava falando lá no começo, quando eu estava falando a mensagem do Emmanuel, que eu falei que nós vamos ter o almoço da creche no próximo domingo, e que nós precisamos, e o que Deus espera da gente quando nós fazemos a prece. Então o Emmanuel tem uma mensagem num livro chamado Palavras de Vida Eterna, e ele mostra que a prece, além da educação dos nossos sentimentos, ela é o que também? Ela é cooperação. Então, nós fazemos a prece e nós nos tornamos o que? Cooperadores. Nós temos que dar a nossa parte também. E o Emmanuel, ele diz assim, no capítulo 172 do livro Palavras de Vida Eterna,
é um capítulo que se chama Oração e Cooperação. Eu não vou ler a mensagem inteira, porque eu quero ler mais um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, antes da gente entrar na parte das preces gerais. Ele diz assim, o primeiro parágrafo é assim, ele começa com a palavra de Mateus, que eu li, né, que nós devemos cerrar as portas, e essas portas devem ser cerradas para o mundo material, para que nós tenhamos um contato estreito com o plano espiritual e com Deus, com o Pai, como ele diz aqui, e nós temos aqui, no primeiro parágrafo, se a resposta que esperamos à oração parece tardia, habitualmente nos desesperamos em amargura. E ele continua falando sobre a prece. E lá, mais ou menos no final, ele fala assim, compreendamos que se, na extinção dos nossos problemas pequeninos, requisitamos o máximo de proteção do Senhor, é natural que o Senhor nos peça o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Então, o que Deus espera de nós? Que Ele, quando nós requisitamos o máximo do Pai nos nossos problemas pequeninos, que muitas vezes são pequeninos, são problemas que nós mesmos acarretamos, o que Deus espera? O Senhor nos pede o mínimo de concurso na supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. Então, é a paciência, é o quê? A convivência familiar, a paciência, é o pedir e esperar, e sobretudo é a cooperação, a nossa cooperação no mundo. Então foi isso que eu quis lembrar quando eu estava falando sobre como é que nós podemos dar a nossa cooperação frente aos nossos pedidos, aos nossos inúmeros pedidos que são feitos para Deus diariamente. E aos agradecimentos também, lógico, mas os pedidos que nós fazemos para a nossa vida cotidiana é dar o mínimo de supressão dos grandes infortúnios que abatem o próximo. É fazendo o trabalho da caridade. Essa é um grande concurso na nossa vida, é uma grande oportunidade. É o exercício da mediunidade, nas salas de educação mediúnica, nas salas de desobsessão, de todos, dos passistas, dos esclarecedores, porque todos nós somos médiuns, os que sentam na mesa, os que esclarecem, os que dão passe. É o concurso de todos os espíritas, de todos esses que vêm para trabalhar. É a sala de passe, é nós seguirmos as orientações, os lembretes de André Luiz, que estão aqui na frente da sala de passe. Nós seguimos esses lembretes. Esse é a supressão que Emmanuel fala aqui dos infortúnios que abatem o próximo. Porque todos nós temos os nossos infortúnios. E todos nós temos o próximo. E aquele próximo, às vezes, está tão próximo, passando por momentos tão difíceis, e a gente sequer consegue voltar os olhos para ele. Porque nós estamos voltados somente para os nossos problemas. Estamos voltados somente para as nossas... E os nossos problemas são tão grandes, os nossos problemas são tanta dificuldade, tanta coisa, que o Emmanuel fala que tudo bem, você pede, mas você coopera também. Você pede, mas você coopera, porque Deus está ouvindo os nossos pedidos e está ouvindo as nossas e está esperando de nós um trabalho efetivo na mudança na nossa educação espiritual. E ele continua aqui. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, e quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias, e sobretudo para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Olha que interessante, olha um professor explicando para os alunos por que ele coloca esse capítulo Coletânea de Preces Espíritas. Por quê? Porque ele diz assim, que os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta. O que está escrito ali na prece não é uma fórmula absoluta que nós devemos orar, mas nos orientam as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Então, a prece ela é educação, a prece ela nos leva
a entender o quê? Os princípios da doutrina espírita. E é por esse caminho que o Allan Kardec vai, é esse caminho que o Allan Kardec vai tomar nesse capítulo. Ele vai nos levar aos princípios da doutrina espírita. Ele volta princípio a princípio. E ele diz assim: ou ainda, com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldade em exprimir suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado, se não formularem bem os seus pensamentos. Então, a prece, ela é a educação mais uma vez. Ela faz o quê? Ela nos ajuda a formular bem os nossos pensamentos. Quando nós pegamos uma prece, quando nós pegamos um livro, e foi lembrado pela Mirna também no final do trabalho, é o livro A Luz da Oração, do Chico Xavier, nós temos lá diversas preces. O que essas preces, por que um livro de preces nos ajuda? Como um livro de preces nos ajuda? Ele nos ajuda orientando o nosso pensamento. Dali nós podemos tirar algumas palavras, dali nós podemos dar rumo ao nosso pensamento para construirmos a nossa própria prece, para construirmos a nossa própria educação. Ele é um livro construtivista. Se você for pegar no sentido da palavra construtivista, que você constrói conhecimento, então nós estamos construindo o nosso conhecimento. O livro espírita e o livro de preces, ele faz o quê? Ele faz com que nós tenhamos a oportunidade de construir o nosso conhecimento e de conduzir o nosso pensamento. E ele continua assim: a coletânea de preces deste capítulo é uma seleção das que os espíritos dilatam em várias ocasiões. Que os espíritos ditaram em várias ocasiões. Podem ter ditado outras em termos diferentes, apropriadas a diversas ideias ou a casos especiais. A finalidade da prece é levar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem, e menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus aceita a todas, quanto sinceras. Todas as nossas preces são ouvidas, independente do lugar aonde nós estamos, independente da religião que nós temos. Todas as nossas preces são ouvidas, todas as nossas preces chegam a Deus. E não se deve considerar, portanto, esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variante das instruções dos Espíritos. É uma forma de aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos nesse livro, um complemento dos seus ditados sobre os nossos deveres para com Deus e o próximo, e na qual são relembrados todos os princípios da doutrina espírita. Ele relembra nessa coletânea de preces, nesse capítulo Coletâneas e Preces, no qual são relembrados todos os princípios da doutrina espírita. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração, e não apenas com os lábios. Não impõe nem condena nenhuma. Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para refletir a voz que implora ou que canta louvores, somente por não fazer desta ou daquela maneira. Então, quem somos nós para julgar? Ele não fala fora da caridade não há salvação, ele não fala fora do Espiritismo não há salvação. Porém, nós estamos dentro de um centro espírita. Nós somos adeptos do Espiritismo. Então nós devemos seguir aqueles preceitos da doutrina espírita. Nós devemos seguir o quê? Nós devemos seguir o Espiritismo como ele vem sendo criado no cristianismo primitivo. Então nós temos que aceitar o Espírito. Nós estamos dentro do centro espírita. E nós vamos continuar dentro dos nossos conceitos espíritas, conceitos que muitas vezes nós trazemos diferentes das outras religiões. Mas cada um segue o seu caminho, os diversos caminhos que levam a Deus. E ele diz assim: quem quer que condene as preces que não constem do seu formulário, demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a determinada fórmula é atribuir-lhe a pequenez
e as paixões humanas. Uma das condições essenciais da prece, segundo São Paulo, é de ser inteligível, para que possa tocar nosso espírito. Por isso, entretanto, não basta que ela seja proferida na língua habitual, pois há preces que, embora em termos populares não dizem mais a nossa inteligência do que as de uma língua estranha, e por isso mesmo não nos tocam o coração. Ele já está começando a lembrar aquele capítulo que ele fala das preces inteligíveis. Aqui ele já traz mais um. Não há uma palavra, não há um parágrafo que seja colocado fortuitamente em nenhum livro, nenhuma obra do Allan Kardec. Ele já lembra aqui de São Paulo no capítulo 26, no capítulo 27, no item 16, que são as preces inteligíveis. Não adianta a gente falar uma prece, não sei se vocês lembram quando eu falei, uma prece em latim muito bonita, se as pessoas não entendem e ela não é carregada de sentimento. Ela pode ser carregada de sentimento por mim, que eu entendo, quer dizer, eu não entendo, mas vamos dizer, que eu entendesse, que eu entendo o latim. E eu entendo, eu faço essa prece em latim, mas eu faço essa prece em pensamento, porque eu entendo, eu sei, na minha emoção ela faz. Não adianta eu fazer uma prece em uma outra língua que a pessoa não vai entender e que as pessoas não vão entender. E que eu mesmo decore uma prece lá em latim e eu repita continuamente, decore, como a gente decorava na faculdade, muitas preces, como a gente decorava muitos textos lá em latim. Para quê? Para a gente poder fazer a prova, lá, passar no latim, lembrava dos verbos, etc, mas depois não lembra mais o que quer dizer cada uma daquelas palavras, que quando foram escritas, tinham um significado todo especial, tinham um significado todo, uma emoção toda contida naquelas palavras. E somente, a principal qualidade da prece é a clareza. Ela deve ser simples e concisa, sem fraseologia inútil ou excesso de adjetivação que não passam de meros ouropéis. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma, enfim, deve levar à reflexão. E somente assim pode atingir o seu objetivo, pois de outro modo não passa de palavrório. Veja-se, entretanto, que a distração e a volubilidade, elas são proferidas na maioria das vezes. Percebemos que os lábios se agitam, mas pela expressão fisionômica e pela voz, percebe-se que é um ato maquinal, puramente exterior, da qual a alma não participa. Isso serve para a nossa reflexão. Isso cabe a cada um de nós. Aqui, as preces reunidas aqui, divide-se em 5 categorias. E aí ele começa a dar um rumo para esse caminho que ele vai abrir aqui, que ele vai desbravar da coletânea de preces espíritas. Ele diz assim, que são divididas em 5 categorias. Como um bom professor, ele fala assim, olha, o rumo é esse. Agora nós vamos adentrar a esse caminho. São eles, preces gerais, preces pessoais, preces pelos outros, prece pelos espíritos e preces pelos doentes e obsedados. Com o fim de chamar mais particularmente a atenção para o objetivo de cada prece e tornar mais compreensível os seus sentidos, elas são precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos intitulada Prefácio. E é ali que o professor, que Allan Kardec vai começar cada uma dessas preces, começando com as preces gerais, colocando um prefácio, uma explicação para cada uma delas. Que cabe uma reflexão aqui enorme. Por isso que eu falei que às vezes as pessoas falam, o Kardec colocou aqui no final uma coletânea de preces espíritas, só que não lê o capítulo, não lê o preâmbulo aqui, não lê o objetivo dele ter colocado ali. E se você não lê, e se você for direto na prece, e começar a ler cada prece, peraí, deixa eu procurar hoje, eu vou fazer uma prece aqui para os anjos de guarda.
Pulo tudo que está escrito aqui, passo por cima de tudo e vou lá. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus. É isso que o Kardec fala, que é o trabalho de palavrões. E quando eu leio a instrução, quando eu leio o prefácio e quando eu leio esse preâmbulo, o que acontece? Eu aprendo a seguir essa prece. Eu aprendo a como me orientar dentro das preces espíritas. Sobretudo, eu aprendo a orar. Então esse é um capítulo bastante importante. Eu acho que vale a pena nós lermos antes de entrar propriamente no capítulo. Na semana que vem a Sandra vai continuar e nós vamos entrar nesse caminho que o Allan Kardec fala. Vale a pena nós pegarmos nossos evangelhos e começarmos a ler cada um dos prefácios, dos prefácios das preces. E que caminho é esse que o Kardec entra para nos ensinar a orar? Que caminho é esse, afinal? Como ele vai conduzir todo esse trabalho e vai nos ensinar a orar ali, efetivamente, para que nós não nos tornemos sectaristas, para que nós nos tornemos técnicos da religião, nós nos tornemos realmente o quê? Religiosos, que abracemos as nossas religiões e levemos o nosso coração à frente do nosso intelecto e à frente das nossas palavras, que vêm através do nosso intelecto, mas que elas vêm através do nosso coração. Esse é a chamada de atenção, e outras, logicamente, que todo mundo se expressa e lê e entende de formas aqui diferentes, vai ver outras formas de entender esse preâmbulo de Allan Kardec. Antes de nós subirmos, gostaria de lembrar a todos do almoço no domingo, do almoço beneficente, do almoço fraterno. Vamos fazer a campanha. Eu vou e vou levar mais um amigo nesse almoço, porque eu vou dar essa ajuda, eu vou dar esse mínimo que eu posso dar, para que esse mínimo vai se tornar o máximo para a continuidade dos trabalhos do Lar do Alvorecer. Então até domingo nós esperamos todos lá, a partir de meio-dia, na creche Lar do Alvorecer. Quem precisar de mapa, por e-mail, mapa impresso, enfim, é só pedir que a gente manda, tem todos nos e-mails.